já se levanta, põe a roupa desbotada, pega a lenha, faz fogueira, bota água na chaleira, pensamento na estrada. Quem feitiça e quem encandeia, o seu sonho é caminhada de alegrias e tristezas. Pega rumo em pau de arara ou carona na boleia, na aurora ou alvorada, a viola companheira. Sua história é seu caminho, no seu canto se revela. Seu caminho é seu destino, seu viver de luta e guerra. Sua luta por um mundo colorido, de arco-íris, aquarelas, de belezas e sorrisos, vê o desabrochar da flor e de enfrentar a dor com a destreza de um menino. No sol quente ou lua cheia de uma laja desgastada, sua grisalha cabeleira coberta com chapéu de palha, sua sina aventureira corta asfaltos e calçadas, e onde passa deixa marcas de saudades verdadeiras. Um herói tão solitário que na sua trilha fantasia um amor tão solidário traduzido em poesia. Um amor tão solidário traduzido em poesia. Um herói tão solitário. Meu nome é Expedito, conhecido como Expedito Chefe. Este chefe surgiu logo quando eu nasci, quando eu era bebê. Isso foi colocado esse apelido por uma minha mais velha. Aí de lá pra cá vem crescendo e aí essa apelido é sempre acompanhando. Mas hoje o significado desse apelido, que eu sou um chefe, graças a Deus, de família, né? A minha família era 10 irmãos. Eu nem fui o primeiro e também não fui o último. Mas ele tirou eu, sabe, pra manter sempre com ele ali, pra tudo. Chefe, hoje vamos pescar? Eu digo, vamos. Chefe, hoje não vamos? Tudo bem, vamos só amanhã, tá tudo bem. Chefe, hoje vamos marcar os caranguejos? Vamos. Por quê? Porque eu era aquela pessoa que sempre gosto de dar um sim para as pessoas, principalmente para meu pai. E eu estava acompanhando aquela necessidade sempre do dia a dia que estava passando dentro de lá. Para mim, o que representa o mangue é uma parte, mexe com a parte da minha vida. Que a minha vida foi sempre criada lá dentro. E sempre naquela luta sacrificosa. Porque sempre a pesca, ela tem uma parte que relembra um sonho que você quer realizar, mas ao mesmo tempo você vai analisar para poder ver onde você pode chegar. Porque existe muito sofrimento, muitas dificuldades, e principalmente no dia de hoje. Hoje eu vou falar o que para os meus netos? Vou falar para eles que eles procurem outro recurso para eles, porque a pesca não dá mais. Que nós fomos criados lá na beira do rio da Barra Curu, ali naquela região. Então, nesse tempo, a produção era boa. A gente ia rápido, a gente pegava, era 50, 60, até 100 caranguejo. E quando eu cheguei na base, assim, de uns 16 anos de idade, aí eu me conduzi ao mar. Mas sempre lá, quando determinava a pesca da lagosta, eu passava para o mangue de novo, não é? Que lá sempre era uma parte que a gente recolheu o recurso mais fácil. Aí vim, cresci. Aí me separei dos meus pais, que a gente quando se casa sempre se separa um pouco. Aí fui produzir outra família e meus filhos nasceram, foram crescendo, eu sempre levando a mesma profissão, a mesma atividade.
Aí eu sei que lá pra cá, eu já venho sentindo, assim, quando eu cheguei assim na faixa de uns 15 anos de casado, eu já venho sentindo que a produção ia caindo. Aí eu digo, meus filhos, é o seguinte, era eu e eles, sempre naquela rotina ali, tirando e vendendo e sempre sobrevivendo daquela produção, do dia a dia. Quando nós não íamos o dia, mas sempre à noite, para o rio, né? Buscar. Era o peixe, era o camarão, era o siri, mas de qualquer maneira nós tínhamos que escapar dali. Né? Nós precisamos, porque ninguém pode virar as costas e nem abandonar. Porque nós sempre precisamos do peixe, do caranguejo, do siri, do camarão e outros mais. E outros mais recursos que tirados criado pelo rio, né? E pela barra e pelo mangue. E hoje eu vejo muitas pessoas ainda lutando. Como hoje eu estava lá, participando desse banquete deles lá, naquele ali, o povo meu pasto, eles têm um trabalho deles, mas tem outros que não têm ainda. Mas vive dali. Então que sempre a gente fica ali, gosta daquela parte que a gente tem como direito de estar ali perante aquela presença, porque lembra, a gente lembra mesmo, não tem como a gente esquecer. Mesmo sofrendo, mas a gente lembra. Do mesmo jeito que meu pai me criou na pesca, eu criei meus filhos. Porque hoje já está uma parte maior, mas todos já passaram pelo mesmo, sabe? Pelo mesmo projeto, pela mesma profissão. Hoje ele já quer tomar outra direção diferente. Por que quer tomar outra direção diferente? Ou aprender outra profissão? Porque essa não dá mais para você casar, aí produzir família e viver através da pesca. Não dá mais. Tem que arrumar outra profissão para poder ajudar uma a outra. Na hora que uma fracassar, a outra está aqui. Eu espero que eles, apesar do que eu ensinei, do que eles aprenderam comigo, eles criem em si próprio uma esperança diferente. Eu sobrevivi muito daqui, do Manguezais. Ainda sobrevivo daqui também ainda, entendeu? Por isso que eu dou importância para o Manguezais, né? Porque não adianta você dizer assim, uma frase assim, eu já passei. Não. Aquilo que mais que lhe apresentou naquele momento, né? Que você estava de precisão, de aflição, digamos assim, o Manguezais. Sou preocupado muito mais com os minúsculos. Vocês entendem que é os minúsculos, né? Os minúsculos é porque os minúsculos, eu comparo eles assim, eles sobrevivem e dão vidas, né? Eles têm vida e sobrevivem e dão vidas. Que é o pescador, é o marisqueiro que vem, né? O caranguejeiro que vem atrás dos recursos do mangue. Meu pai era pescador. Meu pai morreu pescando. Meu pai morreu, tinha 11 anos. Menino ainda. Meu pai morreu, deixou um comércio para mim,
Não deixou nada, mas deixou um comércio bem sustido de tudo. Tem gente aqui que tem, sabe, conhece também aqui no Riacho Doce. Foi o tempo que eu conheci a droga, esse tempo. Saí para as curtição, aí acabou-se tudo. Se você gosta de uma coisa, você tem que ter limite com ela. Se você gosta de outra, você tem que ter limite. Você sempre tem que estar por cima. Se tiver por baixo, você não é nada, não é ninguém. Nada. Aí quando eu arrumei família, eu fui viajar, que não era com... E hoje eu estou querendo conquistar o que eu perdi por trás. Eu não quero um filho meu pescando, não. É ruim. O pescador sempre é esquecido. Sempre, 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 sempre. Porque o pescador que pega nesse barco empresário desses ricão aí, digo porque já passou isso comigo. O cara vira escravo deles. Escravo. Dizer porque já passou isso comigo. Aí ele vai ganhar em cima de mim que vou pescar o ouro lá fora, né? Aí se eu chegar, eu pedir uma grana a ele e não der para pagar, eu quero mais dinheiro, aí eu vou ficar derrendendo, sempre vou ficar escravo dele. Eu digo que eu já passei por isso. Por isso que eu falei, hoje a gente tem que ser o ferrão, não ser ferroado. O maior desejo que eu quero, assim, que eu, não só de mim, mas de todos os pescadores, que cada um seja patrão. É melhor do que certas manhas, o mangue, né? Porque o mangue não tem esse meio de você ir e não trazer. Só se você não tiver coragem de cavar ele, aquele caranguejo, não tem, mas se for disposto, você não tem meio de não trazer, não. Meu pai nunca pescou, nunca pescou. Da minha família mesmo, para melhor dizer que pesca, só eu. Só saiu mesmo para pescar eu. Meu avô era muito pescador, o meu avô era. Meus filhos, meus irmãos, nenhum nunca quis pescar. Só que toda a vida, tá aí o pessoal, 4 tarrafas, tá ali, 4 tarrafas de pendurado ali. Tem a mais 7, tem a mais 6, tem a mais 5 e tem a mais 3,5. Fiz 4 aí, rapaz, eu sou só um pescar com 4 tarrafas. O rio, se eu chegar lá, olha, o rio passava aqui. Dali da onde passava aquele rio até aqui a boca da barra, tudo era poço fundo. E hoje em dia lá está criando, é como eu estava dizendo ali, né? Está criando vazante, coqueiral, por onde era o rio, né? É animal, é todo bicho lá. Até leão lá por onde era o rio, mataram um leão lá. Até leão, se eu lhe disser isso, ele está mentindo. Mas pode procurar aqui todo mundo, mataram o leão aqui, dentro do mangue. Mataram a leoa lá com a medonha. Agora o seguinte da leoa foi essa, porque vinha num carro de um circo, né? Aí ela derrubou a coisa do carro e caiu dentro, aí o povo foi matar a bichinha dentro do mar. E era grande ela, não era pequena não. Para você ver que mudou muito, né? Que tudo era coberto d'água e tá, até leão aconteceu de andar. Pois é. Meu amigo pescador é uma classe que é quase bem dizer, é muito difícil ter um desunido no meio de 100 pescadores, é muito difícil ter um desunido daqueles outros, né? Sempre tudo é uma classe, tudo amigo. E agora eu acho que está mais difícil de haver enchente aí no rio, porque ali do outro lado, do rio lá, é só criação de camarão. E aquele povo que tem aqueles tanques, como diz eles, de criar o camarão,
eles ligam para aqueles açudes onde que está tomando água, eles mandam logo, após vocês vão soltando água logo a pouco, antes desse açude dar uma enchente grande, para não levar para não dar o prejuízo aqui nos camarão. Pois é, o negócio tá aí, né? Aí por isso que também a água, às vezes, quando acontece no rio, passa, às vezes, nem no caixão do rio todo passa. Como diz ao dizer daqueles mais velhos, dizia, rapaz, esse ano o rio parece que não vai tirar nem o estrumo do jumento do patoral. Pois é. Rapaz, a dificuldade que eu passei um bocado, porque a minha conversa é limpa e eu vou dizer, passei um bocado. Eu cansei quando os meus meninos tudo pequeno, a situação desse tempo era meio ruim, né? Eu às vezes dizia, mulher, o que eu faço amanhã para nós almoçar? Eu levantava meia-noite, às vezes chovendo, no inverno. Mulher, o jeito que eu ia, né? Que amanhã bem cedo eu preciso ir trabalhar e não é de deixar nada para comer. Eu pegava minha tarrafa, voltava nas costas. Pescar, graças a Deus, toda a vida eu trazia. Pois é. Aqui nós temos o costume de criar animais, andar de cavalo. Assim, é mistura de fazenda com sítio, ao mesmo tempo. A gente anda, conhece muito, mas assim, a gente tem o costume de criar e não mover ao mesmo tempo. A gente mantém o diálogo. Por causa que tem muita gente que não sabe respeitar a natureza e além dela. Por causa que respeitando a natureza, a mesma coisa é respeitar a nossa própria casa. Aqui, para quem percebe, aqui tem gente que diz assim, a maré cresce e emagrece ao mesmo tempo. Por causa que além dela estar crescendo aqui, lá ela já está começando a secar. Por causa que, por enquanto que ela enche lá, aqui não encheu ainda. Aí quando ela já chega aqui nessa corrente, com tanto da distância um pouco, negócio que ela faz muitos caminhos. Aí quando ela chega aqui para poder encher, ela já está começando a secar. Aí quando seca totalmente, aqui já está seco que tem. Por causa que, além da maré ter pouca força aqui, ela só tem força quando a lua está grande. A gente sempre começa a mover com a lua. E quando a lua está no meio do céu, quer dizer que a maré está seca, está no zero. E quando a lua está se afastando sem estar no meio do céu, se ela estiver aqui, ela vem secando. Se ela estiver aqui, ela já está cheia. A gente tem esse costume. Aqui desde a época do meu avô, da época da minha avó, a gente sempre falava sobre isso. Aí nós tivemos o costume de ficar assim, sendo movido não pelas horas do relógio, sim para a hora do tempo mesmo, normal. Aqui a gente pega passarinho, cria bichos como porcos, cavalo, muita coisa aqui. A gente tem o costume de pegar abelha, que tem muita. Tem o costume de comer caranguejo. Deixa eu ver mais. Tem coco aqui. Na hora que a gente quiser, é só vir derrubar e levar para casa. A gente faz farinhada. A gente mesmo planta os pés de mandioca, os pés de macaxeira. A gente faz a nossa própria farinha. A gente faz beiju, tapioca. A última coisa que a gente tira assim da cidade, do centro mesmo, é assim, a comida. E outra coisa é assim, a energia. Aqui é a bomba que a gente tem o costume de puxar água para o gado, para as ovelhas quando vem para cá. E pegar água dessas plantas, coqueiro, essas coisas. Aqui agora está começando a nascer esse pé de mangue para cá, mas aqui não tinha. A maré tá cheia ali, não tá, pai? Há 40 anos que meu pai chegou a morar naquele terreninho ali, aqui não existia, esse mangue não existia, né? Esse mangue ele já existia aqui do 84, 85 assim. Aí foi que ele aumentaram, sabe? Porque essa barra aqui toda era limpa, não tinha mangue. Aí foi criando esse manguezal aí foi criando os caranguejos, foi criando aratu. Aí formou essa paisagem aí do mangue. 74,
eu tinha na base, eu tinha os meus 12 anos. Eu me lembro, o papai morava no Curuzinho ali, onde morava num lugar chamado Curuzinho, que hoje pertence ao Capinhaçu, né? Pertence ao Capinhaçu. Ele tinha na base assim de uns 50 moradores morando, sabe? Aí quando chegava a época do inverno, que tinha inverno, assim, mês de março para abril, aí os açudes começavam a soltar água, Aí quando a gente se acordava, a água estava largando no fundo da rede. Aí o que é que o papai fazia? Pegava aquelas portas, arrancava as portas, fazia um sortezinho alto e jogava nós em cima. Aí a canoa saía, o pessoal saiu com a canoa regatando, aqueles que estavam mais dentro d'água, e trazendo para as camboas, ou aqui, peixe alto aqui, trazendo. Aí quando passava 2 meses, passava um mês 15 dias, quando a água começava a baixar, aí ele voltava para trás com a enxada, puxava a lama da casa, as paredes eram de barro, né? Era barreado. Aí quando a água batia, o barro dividia, né? Aí ele puxava com a enxada, aí a mamãe pegava aquelas cuias grandes, enchia de areia, jogava no meio da casa para nós entrar para dentro. Né? Para nós entrar para dentro. Era um sofrimento. Eu queria que ele continuasse assim do jeito que eu fui criado e fui continuado, estou continuando. Mas eu queria que ele estudasse porque hoje em dia eu nasci na agricultura e me criei na agricultura e sei que eu vou morrer da agricultura, né? Porque antigamente a agricultura dava, agora não dá mais. Hoje em dia a pessoa tem que estudar, que é para pegar um bom emprego, porque a pessoa hoje em dia que não tem o estudo, o que é que ele vai fazer? Trabalhar de enxada, que nem eu trabalho, tem muitos aí que trabalham, por quê? Porque ninguém tem estudo. Porque eu tenho assistido nessas televisão aí, em São Paulo, Rio de Janeiro, gente que tem a 8ª fazendo curso para juntar lixo, né? A pessoa hoje em dia só arruma um emprego se for formado, né? Se terminar menos 2º, 3º grau, né? Porque da 8ª para baixo vai fazer o quê? Juntar lixo, porque não tem estudo, não tem saber. E hoje em dia se a pessoa não tiver saber, aí vai ficar mais difícil. Ele é meu filho porque é de criação, porque eu crio, sabe? Mas ele é filho de uma cunhada minha. Quando eu peguei ele, um dia de nascido, né? Aí estou criando ele até hoje, né? Mas nossa relação sempre foi boa. Eu nunca escondi o pai adotivo dele, a mãe adotiva dele. Eu nunca disse pra ele que eu era o pai dele, de sangue, né? Porque a minha esposa é mãe e tia dele, porque ele é filho de uma irmã dela, né? Mas o bem querer que eu quero os outros que são meus, de sangue, eu quero a eles. A educação, o que eu falo para os outros, eu falo para eles. O que eu acho o seguinte, assim, tanto que o pai não é aquele que bota no mundo, é aquele que cria, que dá o lazer, né? Aquele dali que é o pai, que bota comida na mesa para dividir com todos. Não tem aquele negócio de, aquele dali são meus filhos de sangue, aquele dali que eu mereço mais do que você, não. Eu digo assim, eu tenho um privilégio que a minha mãe mesmo, a semana passada ela disse: Júlio, tu tem o que os teus irmãos não têm. O caso que teus irmãos têm, tu não tem. Mas assim mesmo são de todos. Que tanto tempo tu tem a educação, o teu pai te ajuda sempre quando tu precisa, eu também te ajudo. Claro que é dentro do necessário que a gente pode. Mas você sabe que ali nós estamos ali como pai mesmo. Não como alguém assim na sua família, mas como pai. Eu tenho a honra de chamar ele como pai. E pai, desde eu criança, ele nunca me escondeu que ele era pai mesmo, mas não de sangue. Mas graças a Deus, desde eu pequeno, que eu fui criado por ele e pela minha mãe, eu chamo os dois de pai e mãe. Não tem aquele receio de dizer, você não é meu pai de sangue, então não tô nem aí pra você, não. Ele é melhor, dá nota 1000 pra ele do que pra 0, né?